Um livro que sobreviveu por quase 600 anos e todas as memórias que ele carrega. Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje é dia de passeio literário. Eu sou Priscila e a nossa aventura de hoje será guiada pela obra As Memórias do Livro, da escritora australiana Geraldine Brooks. O livro recebeu o prêmio Pulitzer em 2005 e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no mundo. A ideia de contar essa história surgiu quando a autora, que é jornalista, estava cobrindo a guerra na Bósnia. Vamos lembrar que essa guerra durou de 1992 a 1995, quando a Bósnia estava lutando pela sua independência da antiga Iugoslávia. Outros países já tinham conseguido declarar a independência, e quando a Bósnia fez isso, a notícia não foi muito bem recebida e principalmente a capital, Sarajevo, acabou sendo bombardeada. Estima-se que entre 100 e 200 mil pessoas tenham morrido nesses conflitos, além, é claro, de todas as perdas materiais. Mas, enquanto a autora estava cobrindo a guerra, ela conheceu a história de um homem que era responsável pela biblioteca do Museu Nacional, que havia sido bombardeado, e ele heroicamente entrou para tentar salvar alguns livros. E um dos livros que ele conseguiu salvar foi a Haggadah de Sarajevo. Isso foi ainda mais notório porque a Haggadah é um livro hebreu e o homem que a salvou é muçulmano. A autora se inspirou nessa história e no livro acabou falando desse personagem. Então há um personagem que realmente salva a Haggadah, mas as semelhanças param por aí. Bem, a Haggadah, ela é um livro do povo judeu que é utilizado no Pessah, que é a Páscoa dos judeus, ou também conhecido como a Festa da Libertação. É o momento em que eles comemoram a libertação do povo hebreu do domínio e da escravidão dos egípcios. Então, todas as famílias possuem uma Haggadah. É um livro pequeno que tem pouco mais de 100 páginas e neste livro há então o relato desta libertação, bem como cânticos e orações que devem ser feitas no momento desta celebração. A Haggadah de Sarajevo, ela ganha um destaque especial porque ela tem todas essas informações, mas ela é um dos primeiros livros a ter iluminuras, que são desenhos feitos até com detalhes em ouro e em cores vibrantes, como o azul e o vermelho, que não eram tão acessíveis assim quando as iluminuras foram feitas. Eu estou falando do século XV. E a Haggadah de Sarajevo é exatamente este livro que tem essas iluminuras, e hoje ela, graças a esse ato heróico desse homem que salvou este livro, ela está exposta na biblioteca do Museu Nacional em Sarajevo. Bem, a história então nos traz todo o caminho que este livro pode ter feito. Muita coisa na obra é fictícia, mas a autora fez uma pesquisa realmente muito bem feita e muito aprofundada sobre a Haggadah,
sobre todo esse processo de restauração de livros e ela consegue, então, trazer muitas informações sobre todo esse trabalho de restauração e sobre a importância da Haggadah. A história começa na Austrália, quando nós conhecemos a doutora Hannah Helt. Ela é especialista em livros antigos e ela é convidada, quase que convocada, para restaurar essa Haggadah. Porém, ao contrário do que ela estava habituada, que era trabalhar no próprio laboratório, ela precisaria sair da Austrália e ir até Sarajevo, trabalhar num lugar que ela não conhecia e num espaço que não era o dela. Ela acaba então aceitando porque é um trabalho muito honroso, né, fazer a restauração de uma obra tão importante. E ela então vai para Sarajevo. Chegando lá, ela é acompanhada por oficiais das Nações Unidas e ela é levada ao banco onde este livro está guardado. Quando ela tem acesso à obra, ela tem um período muito curto para fazer a restauração. Ela acaba encontrando alguns fragmentos. Então, ela encontra um pedacinho da asa de um inseto, ela encontra cristais de sal, manchas de vinho e ela encontra também o que parece ser um fio de cabelo branco. Quando ela termina toda essa restauração do livro, ela passa pela cidade que está em ruínas, né? Essa história se passa em 1996, logo após o fim dessa guerra. Então a cidade ainda está toda em ruína, ela conhece um pouco dessa história, ela conhece o Osren, que é o responsável pela biblioteca do Museu Nacional, que teria sido então o homem que salvou a Haggadah quando o museu foi atacado. Ele conta algumas coisas daquele período para ela. Ele também teve perdas pessoais e ainda carrega essas marcas, é tudo muito recente. E quando a Hannah, então, termina de fazer a restauração desse livro, que em seguida vai ser exposto ao público novamente, ela começa uma jornada para tentar identificar o que são aqueles fragmentos que ela encontrou no livro. E aí são capítulos que nós vamos lendo para entender, então, o fragmento daquela asa, de que animal seria, de que período, esse animal específico vivia onde? E a partir disso, vai se levantando hipóteses sobre os caminhos que esse livro teria feito. Há também uma questão pessoal na história, porque a Hannah, ela tem um problema com a mãe, um problema de comunicação mesmo, mas nós vamos descobrindo que tem algumas situações que ela vai precisar enfrentar, que foram se arrastando durante muitos anos. A mãe dela é uma médica muito famosa, então ela cresceu com a ausência da mãe e isso tem um impacto muito grande na relação delas. Mas a grande estrela da obra é a Haggadah. É um livro delicioso, uma leitura muito agradável, que flui de um jeito até surpreendente. Os capítulos, eles são intercalados, então nós temos a história da Hannah em um capítulo, no capítulo seguinte nós já começamos a conhecer um pouquinho a história desses elementos que ela encontrou na Haggadah. Em seguida já temos mais um capítulo falando da Hannah, seja na questão do relacionamento com a mãe ou na questão profissional. Então é um livro que não nos
nos cansa, nos dá um prazer imenso de ler. Uma obra realmente incrível. Não sei se você já teve essa experiência. Se você não teve, te convido para conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você encontrar o livro com mais facilidade. Se você já conheceu essa obra, deixa aqui nos comentários como é que foi a sua experiência com essa leitura. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, eu te convido a se inscrever e a ativar as notificações para ser informado sempre que tiver conteúdo novo. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e de convidá-los para embarcar conosco nesta grande aventura que é a literatura. Eu volto em breve com mais experiências literárias para vocês. Até lá!